A Conferência dos Religiosos. Ao lado da CNBB, também a Conferência dos Religiosos do Brasil constituiu outro organismo importante para a abertura da Igreja em termos de renovação pastoral. Por ocasião do Congresso Internacional dos Religiosos, realizado em Roma em 1950, Pio XII havia expressado a necessidade de se iniciar um processo de atualização da vida religiosa. Como resultado desse apelo, foi fundada a Conferência dos Religiosos do Brasil. Pode-se dizer que a fundação da CRB contribuiu para que também os institutos religiosos entrassem em clima de renovação através de dois momentos principais. Numa primeira etapa, foi dado destaque à necessidade de que os religiosos deixassem de atuar de forma isolada para realizar suas atividades em conjunto. Numa segunda etapa, foi estabelecida uma colaboração com a CNBB nos projetos pastorais. Atendimento aos favelados. A preocupação da Igreja com os favelados do Rio de Janeiro iniciou-se já na década de 20, quando o arcebispo Dom Sebastião Leme convidou as religiosas doroteias que acabavam de se estabelecer no Rio de Janeiro para que dessem atendimento à população pobre que acabava de se estabelecer nos morros vizinhos. Nas décadas seguintes, outras congregações femininas passaram também a dar atendimento aos favelados. Além das preocupações apresentadas pelos bispos em questões sociais, há uma preocupação no que se refere ao movimento de educação de base, Organização dos sindicatos rurais, a reforma agrária em questão, mobilização social urbana e assistência ao menor desamparado. a atuação na esfera política. Pode-se dizer que a atuação católica na esfera política acompanhou de perto, desde os albores dos anos 60, a preocupação da Igreja com os problemas sociais. Junto a ela, temos a JOC e a JUC, Juventude Universitária Católica. Quanto à ação popular, surgiu assim essa ideia de um movimento onde os leigos cristãos pudessem realizar com mais liberdade seu projeto de transformação da sociedade. Comunidade eclesial de base. As comunidades eclesiais de base não surgiram espontaneamente das bases da população que as compõem. Elas apareceram como resultado de uma ação conscientizadora do clero e dos religiosos, que, atuando como agentes pastorais, ajudaram o povo a perceber elementos reais de sua vida e situação histórica. O movimento desencadeado no Brasil correspondia a um projeto bem definido e específico: estabelecer um novo modo de ser igreja inspirado nas comunidades cristãs primitivas, com raízes marcadamente populares. As primeiras comunidades surgiram em dois espaços geográficos específicos: áreas rurais e regiões suburbanas, reunindo pessoas pertencentes às camadas populares. Inserção das freiras na esfera popular. Um dos aspectos que merece destaque especial nesse processo de compromisso da Igreja com uma sociedade participativa é o contingente numeroso de freiras que deixaram seus conventos e colégios situados nos principais centros urbanos do país, a fim de deslocar-se para as regiões do interior do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Inspiradas por um ideal religioso de doação de vida e de opção preferencial pelos pobres, muitas delas deixaram o conforto e relativo bem-estar de seus conventos e colégios. Passaram a viver em pequenas comunidades, sem mordomias ou privilégios que impedissem um contato mais direto com o povo. Através desse apostolado feminino, a Igreja Católica deu uma contribuição efetiva para diminuir a gritante desigualdade social existente no país. Culto ao Cristo Libertador. No catolicismo luso-brasileiro, Cristo era apresentado como um companheiro na vida de sofrimento do povo. O tema passa a ser assumido nas últimas décadas numa dimensão suplementar. Cristo torna-se companheiro na caminhada, na luta e na esperança da libertação. O culto a Cristo Libertador tem como enfoque principal uma visão bíblica da história humana como história da salvação e libertação do homem. É ao redor da Bíblia que os cristãos se reúnem para professar a sua fé.
A devoção ao Cristo sofredor gerava, via de regra, um sentimento de resignação diante dos sofrimentos e das injustiças humanas. Já a doutrina do Cristo libertador procura criar nos cristãos a coragem para lutar em prol da justiça social e da paz, com um forte sentimento de esperança. Dessa forma, a religião católica procura dar passos concretos para diminuir a famosa brecha entre os ricos e os pobres, proclamada pelos analistas sociais da realidade brasileira.